Olha, atenção, atenção. Atenção, Lima. Lima tá com o médico legista lá do IML, onde o corpo da mulher foi para lá depois que tomou um chá. E estão fazendo o exame, estão esperando o resultado. Esse chá estava envenenado, foi um chá mesmo, foi veneno. O que foi que essa mulher tomou? É contigo, Lima. Cidade em Ação. Boa tarde novamente a você, Samuca. Boa tarde toda a Paraíba. Eu estou aqui no MOL, aqui em João Pessoa, no Cristo. Estou aqui com o perito médico legal, o doutor Antônio Moura, que é um dos grandes cirurgiões do Hospital de Trauma aqui da capital. E ele diz que não tem como detalhar ainda, porque faltam ainda exames. Mas ele vai falar um pouco como funciona o procedimento nesses casos. Não é isso, doutor? Da declaração de órgãos, também dos laudos necroscópicos, no caso em questão. Nesse caso em específico, foi falado que a pericianda deu entrada aqui com suspeita de envenenamento. Eu não tenho acesso ao laudo, né? Esse laudo não é uma produção minha, não foi eu que fiz a necrópsia, a parte técnica específica, e vou apenas esclarecer de como se dá o andamento habitual dessas questões, certo? Então, nos casos de morte sabidamente violenta, aquela em que a causa externa está evidente no exame físico, esses laudos saem de imediato, em pouco prazo, no prazo legal de 10 dias. Né? A declaração de óbito sai no mesmo dia, com uma causa já firmada, para que a família possa fazer o sepultamento do seu ente. E o laudo pericial sai no prazo de 10 dias, tecendo as considerações técnicas do exame, os achados técnicos e, consequentemente, a causa jurídica da morte. Doutor, o senhor vê que esse caso é um caso mais complexo, como outros complexos que chegam aqui precisam de exames mais complexos e, nesse sentido, faz com que demore mais o resultado? Exatamente. Nos casos de morte sabidamente violenta, em que as evidências da causa estão ali disponíveis basicamente ao exame necroscópico, ao exame visual das lesões, na macroscopia que a gente chama, sem que haja necessidade de exames complementares, esse laudo é produzido de forma célere, rápida. No caso em questão, nos casos em que a morte vem para cá como morte suspeita, né? Morte em que se suspeita de que tenha havido algum tipo de violência, como envenenamentos, por exemplo, necessário se faz a realização de exames complementares, os exames toxicológicos, as biópsias. Então, nos casos em que o perito necessite desse subsídio para afirmar o seu diagnóstico da causa da morte, lança mão da solicitação de exames. Os exames mais comuns que a gente pede aqui são os exames toxicológicos, os exames de alcoolemia e também exames de biópsia, são os anatomopatológicos. Nesses, por exemplo, os casos de infarto, de AVCs, umas causas que precisam ser esclarecidas com exatidão, a gente precisa necessariamente desses exames para afirmar o diagnóstico com clareza. Esse caso específico, pelo que o senhor olhou aí rapidamente, é uma morte a ser esclarecida. Se classifica naquele grupo de morte, de causa a esclarecer, de morte suspeita. A família aventou aqui, a familiar aventou aqui a suspeita de envenenamento. É a morte suspeita, aquela que pode ter havido circunstâncias de violência. Então, nesse caso, para a gente é uma morte a esclarecer, onde o exame físico, necroscópico, não foi suficiente para determinar a causa da morte, mas que os exames complementares podem nos levar à conclusão do caso. Pela a experiência técnica que o senhor tem, porque ela estava em dúvida como é que ela fazia, se ia na polícia ou não para investigar esse caso, ela é necessária ela guardar o laudo ou ela pode comunicar as informações que ela tem à Polícia Civil já para fazer, antes, até porque o IML não vai dar se mataram, vai dizer a causa da morte, de que ela morreu. A questão se foi homicídio ou suicídio, só a Polícia Civil que poderá dizer, é isso? A Polícia Civil, que somos nós, a Polícia Científica, né? A Polícia Civil, a Polícia Técnica como ramo da Polícia Civil, cabe a ela a feitura das perícias em geral, no caso aqui a perícia necroscópica, a perícia médico-legal. Em se tratando de envenenamento, por exemplo, se os exames, por exemplo, confirmarem envenenamento, será classificado como uma causa externa. E aí as circunstâncias desse contexto,
a autoridade policial procederá às suas diligências a fim de enquadrar se foi uma morte acidental, homicida ou suicídio. Mas ela pode já procurar a polícia e repassar as informações que ela tem, ou ela precisa aguardar o procedimento técnico aqui do IPC? Caso ela tenha fatos novos a acrescentar na informação inicial, porque quando a família se dirige a uma delegacia para solicitar a requisição para vir para o IML, a autoridade faz o histórico inicial. Se há fatos novos a serem acrescentados, acredito que seja interessante que a autoridade solicitante esteja a par de fatos novos, caso haja. Se não, aguardar os exames em andamento, que possivelmente serão capazes de esclarecer as circunstâncias de morte da doente. Então ela pode ficar tranquila que em breve sairá aqui a causa e possivelmente as circunstâncias da morte da filha dela. Exatamente. Sempre que possível, a necrópsia tem o objetivo de determinar a causa médica da morte e, quando possível, a causa jurídica da morte. Se suicídio, homicídio... Às vezes até descobre se foi homicídio, como ela suspeita. Exatamente. Tem as circunstâncias da morte podem ser esclarecido quando a gente consegue firmar a causa da morte através do exame necroscópico e macroscópico ou então através dos exames complementares, junto com as diligências das autoridades policiais no contexto em geral. Né? O senhor falou que em alguns casos, como esse caso específico, é liberado o corpo para o sepultamento e continua aqui o que foi colhido para os exames. É o caso dela. Exatamente, porque para que se faça o sepultamento do familiar é necessário que haja uma declaração de óbito, que ela dê o documento médico, né? Médico exclusivo, que é assinado pelo médico. Então, na DO a gente pode firmar a causa da morte quando se tem certeza disso, ou botar como causa de morte a esclarecer. Que é o caso dela. É o caso dela, a causa de morte a determinar, que carece de exames complementares que estão em andamento, e uma vez concluídos esses exames, o laudo médico definitivo, o laudo pericial, dirá a causa e, quando não possível, dizer que foi de causa indeterminada. Se chegar uma causa da morte, será afirmada como causa tal. E quando não, esgotada todos os exames, todas as possibilidades, todas as possibilidades investigativas, o médico, em algumas situações, em menor número de vezes possível, ele bota lá como causa de morte indeterminada. Ok, muito obrigado, doutor Antônio Moura. Na verdade, ele não deu entrevista, foi uma aula de medicina legal, né? Agradecer ao senhor. Portanto, aí, Samuca, as suspeitas da mãe procedem, né? Porque o IML solicitou aqui no MOL exames complementares e a causa da morte está a esclarecer. Portanto, aí vamos acompanhar esse caso, nós vamos levar ela na delegacia de homicídios também, para saber como anda na delegacia, se foi aberto um inquérito para investigar essa morte suspeita. Ela quer justiça, no coração dela ela diz que a filha dela não se suicidou, mas só a polícia junto com esse núcleo de medicina legal da Polícia Civil da Paraíba, que tem pessoas competentes como esse médico que falou agora há pouco com a gente, o doutor Antônio Moura, que trará o resultado da causa da morte, se foi suicídio ou homicídio. Então, a gente vai ver se sai daqui para a delegacia de homicídios. É contigo aí no estúdio, Samuca Duarte. Deixa eu dar uma pincelada para quem ligou a TV agora e para quem está assistindo também. É o seguinte, a jovem, ela tem um filho de 9 anos, separada do marido. O marido, com a família dele, ele mora na região de Guarabira. Esse menino de 9 anos ficava sempre com o pai queria ficar, os avós dele materno lá de Guarabira. Só que a mãe tinha a guarda da justiça para ficar com o menino de 9 anos. E o menino estava na casa dela, mas a mãe não impedia dos pais lá em Guarabira sempre pegar o menino e ficar com ele. Um certo dia, a mãe ouviu um boato, a conversa, dizendo assim, tem que fazer o serviço. Aí perguntou, mas que serviço é esse? Aí outro disse, não, rapaz, deixa ela viver para cuidar do filho dela. A mãe ficou com isso. Depois, de uns dias, o menino de 9 anos ficar na casa da mãe, aqui em João Pessoa, em Jaguaribe. Aí a mãe morre. Aí a mãe dela recebe uma ligação e vai lá, a filha está morta. Tá o menino de 9 anos em casa. Aí ela pergunta, o meu filho, sua mãe o que foi que isso? Aí o menino de 9 anos disse, mamãe, fulano de tal, que ela acusou, que é o atual namorado dela,
que ia na casa dela e tal. Aí disse, ele deu um chá pra minha mãe e disse assim, não acorde sua mãe que ela tomou um chá. E aí a mulher não acordou mais mesmo não. O menino disse que de madrugada a mãe dele tossindo, aí ele foi olhar, mãe, aí tua mãe morreu. Até o menino ficou dizendo, mas mamãe morreu, não sei pra que eu fui acordar ela. Que fulano disse que eu não acordasse. O menino se sentiu culpado. Mas a mãe estava tossindo, ele foi ver o que era. A mãe morreu. E aí a mãe dela, depois que a mãe morreu, o menino de 9 anos foi para casa dos avós. E tá lá. E nem essa avó, que é a avó do menino, tá tendo contato, porque a família do pai lá não quer ter contato com a mãe. Olha que negócio estranho. E então a mãe tá desconfiada com razão. A menina foi envenenada, mataram a menina, ela tomou o veneno por conta própria. É um veneno, que remédio é esse? Que ela tomou e morreu. Tá lá para sair o resultado, onde Lima foi agora acompanhar. Vamos aguardar o resultado. Lima está indo agora para a delegacia de crime, para conversar com o delegado desse caso. É um moído ou não é? É bomba.